Fala galera, belezinha? Jorgeta na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play com a nossa série de Bugsoft. Afinal de contas, aonde esta desgrama vai parar? Vamos então comentar aqui as novidades a respeito do futuro dessa empresa que tanto nos cativa com esse monte de jogo flopado, genérico, certo? Mesmo pertencendo aí a grandes franquias do mundo nerdola, não é verdade? Como, por exemplo, Assassino Kleber e também o Star Wars, que no último título, Reeducandos, foi uma bela de uma tosquice. Mas olha só que coisa interessante, depois de várias quedas aí em seu valor de mercado, depois de anúncio do Assassino Kleber Sombras, depois do lançamento de Outlaws e afins, a Ubisoft foi despencando, mas de repente, olha, deu aquela levantada, e que levantada boa que foi simplesmente 33,5% em suas ações, depois aí de supostos confabulações, nossos queridos rumores aí a respeito da venda da empresa. Bom, no quesito que empresa é essa, e aí a gente vai para o nosso consagrado Se Liga Nerd, que é o site aí gerenciado pela galera da Liga Nerdola, a matéria do nosso consagrado Gui Santos, Retro Geek e Mugen, tamo junto demais, falando então a respeito da família Guillemot, que é a dona dessa bodega aí chamada Bugsoft, que poderá vender a empresa para a 10 centavos, mais conhecida como Tencent, que é o gigante conglomerado chinês, beleza? Que presta suas contas ali com a nosso querido PCC, né? Partido Comuna Chinês, que vocês sabem muito bem, tem seu dedelho enfiado praticamente em todos os segmentos das indústrias mundiais, principalmente do entretenimento, com divisão de filmes, divisão de jogos. Tencent, que é aí a dona, por exemplo, da Riot de League of Legends, né? Então, vamos lá entender o que está acontecendo aqui. O que pega, né? A Ubisoft está sendo bastante comentada dentro e fora da indústria dos games por causa de muitas polêmicas aonde ela se meteu, sendo, digamos assim, o ápice durante o ano aqui de 2024, o nosso querido Yasuke, que realmente foi aí uma bela briga que aconteceu lá em território do X, né? Ainda bem que o nosso querido PT Jordan trouxe pra gente a resposta definitiva, né? Falando que quem tava falando mal do jogo não tinha opinião nenhuma, estava completamente equivocada a respeito do mesmo, né? Agora que a gente tá vendo só bomba atrás de bomba, eu não vi o Ei Nerd querer se explicar, querer até mesmo, sei lá, um pedido de retratação, eu não vi. Mas tudo bem, vida que segue. Seja pela grande dor de cabeça que se tornou o assassino Kleber Sombras, quanto pelas constantes quedas nas ações já citadas aqui por mim. Em meio a tudo isso, vem uma informação de que uma possível venda da Ubisoft pode acontecer, pois a empresa fundada pela família Guillemot e tem como CEO o Yves Guillemot está em uma situação bastante complicada. Lembrando que foi dentro da nossa querida Bugsoft, foi ali alguns remanescentes de Montreal, ali Vancouver e afins, que conceberam a famigerada Sweet Baby Inc. Yves Guillemot, né, por sua vez, tem a pachorra de dizer que não promove qualquer tipo de agenda. Cara, é só você pegar qualquer materialzinho aí, certo? De propaganda dos últimos jogos da Ubisoft aí, sei lá, nos últimos 8 anos, que você vai ver ali, cara, algum tipo de proselitismo, algum tipo de sinalizada de virtude, né? Algum tipo de mensagem, né? Vocês estão ligados. O que acontece então? Agora, né, segundo informações da nossa querida Bloomberg, olha só coisa boa, nem cheirosa é, essa situação toda poderá acarretar em uma venda para a Tencent, pois a mesma é a segunda maior acionista e tem praticamente metade da empresa por causa aí de uma negociata bizarra entre eles e a família Guillemot que aconteceu entre os anos de 2018 a 22. Bom, segundo a Bloomberg, a empresa de tecnologia chinesa e a Guillemot Brothers Limitada tem conversado com consultores para ajudar a explorar maneiras de estabilizar a Ubisoft e reforçar o seu valor, porque, mais uma vez, Ubisoft, gente, é bagunça. É 1 trilhão de estúdios espalhados mundo afora, muitos deles estão parados ou estão em desenvolvimento do inferno, que a gente chama aqui, né? Development Hell, onde eles não conseguem progredir com seus projetos. Quando
quando conseguem, os projetos ficam defasados, isso quando não são incompetentes supremos que estão ali responsáveis pelos mesmos, e aí não consegue de forma alguma fazer com que estes jogos consigam alcançar algum nível de qualidade plena, né? Principalmente aí quando a gente se refere à Ubisoft, que começa a declarar que seus jogos são os famigerados AAA. A. Um monte de A pra você chegar lá e ver um jogo que o Play 3 pode até chorar, mas vai rodar essas tranqueiras todas. Mas o que que acontece, né? Bom, disseram as pessoas que pediram para não serem identificadas, uma das possibilidades que estão sendo discutidas envolveria se unir para tornar a empresa privada novamente. Isso aqui é algo que eu tinha falado, né, nos meus vídeos passados a respeito aqui da Ubisoft e essa novela toda, com Assassin's Creed e outros jogos, inclusive vão estar linkados aqui no card para vocês também, que é o seguinte: uma empresa inchada como a Ubisoft, que detém aí, né, propriedades intelectuais também aí expressivas, ela só vai ter um caminho, que é o quê? Brother, sua empresa é enorme, entendeu? Você não tem controle sobre ela vai quebrar, entendeu? E ela vai, ou vai acontecer o que aconteceu com a THQ, que é o quê? Quebrou e de repente foi para leilão todas as IPs, o escambau, estúdios e afins. No caso da THQ, boa parte das coisas foram compradas pela Embracer, que adivinhem só, a Embracer alcançou o mesmo patamar. Tava inchado, um monte de coisas debaixo do seu guarda-chuva, rachou em três, entendeu? E a Ubisoft, pra mim, né, na minha perspectiva aqui pelo menos, tudo leva a crer, certo, que ela também vai rachar, entendeu? Então o que que vai acontecer? Quebrou, vai a leilão algumas franquias, ou até mesmo a empresa como um todo. Daí pode vir uma Tencent da vida, um Elon Musk ou alguém com bastante grana que compre os jogos, mas a gente tem que lembrar, quando você compra uma empresa, meio que você vai tancar com as dívidas dela também, né? Então aí vai ter que ter aquela famosa projeção, que é o quê? Olha, vale a pena comprar a empresa toda e arrumar ela e ver se os jogos, filmes e o escambau aqui vão conseguir recuperar o nosso dinheiro, ou a gente espera ir tudo a leilão mesmo, porque a gente não vai ficar com dívida nenhuma, a gente só vai lá comprar a IP, né? Porque, no caso, a compra da IP via leilão já serve para sanar as dívidas da empresa, né? Então, isso pode estar acontecendo com a nossa querida Ubisoft também. Caso a Tencent compre, meio que eu creio que a Tencent vai querer realmente comprar tudo, arca com dívida mesmo, porque, mano, é a Tencent, tá ligado? Eles estão lá, né, dentro do mercado chinês, trilionário, e paga lá as coisas e tenta enfiar algum tipo de ideologia idiota aí dentro, né, da Ubisoft, que nem tem, né, ideologias idiotas. Bom, fora esse lance de fazer com que a empresa se torne uma empresa privada, né? A gente tem também a questão da Ubisoft, mais uma vez, outra parte desse lance de reestruturar, de se tornar uma empresa de capital fechado e afins, é o corte de pessoal. Entendeu? Por quê? Porque esse trilhão de estúdios que a Ubisoft tem mundo afora vai ter que fechar, entendeu? Porque eu tenho um estúdio na Casa do Chapéu da Arábia que me custa aqui, sei lá, 2 milhões por mês, entendeu? E eles não fazem jogo nenhum. Nem sequer eles estão lá dentro de um projetinho lá que não anda, não faz nada. O que, que vai acontecer com esses estúdios? Vão fechar, cara. Não existe necessidade alguma deles, entendeu? Obviamente, muita gente vai ser demitida, isso é chato pra caramba, mas a empresa, ou ela fica de pé, ou ela se lasca, entendeu? Então, o que que acontece? Ubisoft pode cortar 40% ou cerca de 8 mil funcionários em meio a estes rumores de compra. Por quê? Pode fazer parte também aí da oferta dela, que é o que? Olha, você me compra aqui por sei lá quantos bilhões e eu vou te deixar a empresa enxuta, né? Com a menor quantidade de dívidas possíveis, mais orientada, com aqui os mapeamentos falando o seguinte, ó, essa franquia pode seguir esse caminho e afins, tipo o que a gente especula um pouco que pode estar acontecendo dentro da Warner com o quesito, né, de suas IPs que estão dentro de outras empresas, como por exemplo a DC, né? Que a gente fala que talvez Superman Legacy seja aí, na verdade, um folheto para a venda da divisão de super-heróis ali da Warner. Porventura aí também, você sabe, né, tem lá planejado um monte de séries malucas e afins para tentar mostrar para um possível comprador que, olha, faz sentido aqui, viu? Comprar essa bodega aqui e tal e ser feliz. Vamos ver se isso vai acontecer, certo? E, mais uma vez, mais um capítulo das ondas de demissões em massa que estão acontecendo somente no Ocidente.
no Oriente a parada é outra, e a gente vai mostrar aqui para vocês a nossa querida From Software, que anunciou recentemente que vai ter um aumento de salário bastante expressivo para seus funcionários lá no Japão. E o nosso querido Mark Cerny, né, o nosso Mark Cerny, né, na verdade aqui, nosso consagrado lá que bota para quebrar em territórios do Elon Musk no X, né? Ele criticou, obviamente, esta indústria ocidental, a qual fica culpando o jogador que não quer comprar o seu jogo enviesado, ou fica culpando a economia que não tá muito boa, porque aconteceu isso aqui em 2019, o escambau todo. Vamos entender então o que tá acontecendo aqui. Este aqui é o nosso querido Mark Cerny aqui, ó. O que ele era mesmo no Warcraft? Ele era ex-líder de equipe, né? Ele é ex-líder lá do UAU, olha só coisa boa. O que é pega então? Mais uma vez, From Software anunciou então que seus aumentos salariais, né, vão acontecer e fez este post maravilhoso lá no Twitter falando a respeito dessa questão. Olha, gente, botando pra quebrar, a gente só faz jogo bom, vendeu pra cacete, né? O Elden Ring, se eu não me engano, passou aí de 20 milhões de cópias, agora com o lançamento também de Sombras da Tervre, a gente também teve aí um outro pico de vendas, né? Então a From Software, ela está muito bem das pernas, ao ponto de que antes, né, ela que faz parte da Kadokawa, embora tenha outras empresas que também partilhem ali de uma certa porcentagem do seu todo, mas o objetivo agora da From Software é se tornar uma publisher, ou seja, em vez de fazer, por exemplo, um Sekiro para a Activision ou fazer um Bloodborne para a Sony, agora ela vai publicar os seus jogos sem ter estes intermediários, o que eu acho bastante interessante, certo? Porque agora ela tem capacidade para isso. Mais uma vez, a líder, a dona majoritária ali da nossa querida From Software é a Kadokawa. Mas o que acontece então? Depois deste anúncio, eles falaram que a empresa estava aumentando o salário base de seus funcionários atuais em uma média de aproximadamente 11,8% a partir de abril do ano que vem. Em conjunto com este aumento, o salário inicial para recém-formados também será aumentado de 260 mil ienes para 300 mil ienes. E se a gente pegar aqui e fizer uma continha rápida na data de hoje, 300 mil ienes é o equivalente a 11 mil reais. Então, é uma graninha boa, né? Fala a verdade aí, né? Pra dólar a gente sabe, né? O real tá uma bosta, mas vocês viram que é um salário interessante, né? E lembrando que é pra quem começar na empresa agora. A galera que já tá lá tá muito bem, certo? E bom, eles falaram que vão continuar a desenvolver jogos para fornecer aos usuários ainda mais emoções e também jogos com valor, jogos com alma, jogos com identidade, que quando lança, literalmente define novos horizontes aí para a indústria de games, né? Afinal de contas, Elden Ring foi extremamente disruptivo aí, certo, gente? Bom, aí o nosso querido Sir, que também é conhecido lá no X como Grams, olha só, segue ele lá, gente, é gente boa. Obviamente, você não pode estar no Brasil para seguir lá, dá teu jeito. Falou o seguinte: a From Software, então, deu esse anúncio de um aumento de, vou arredondar, 12% no salário de todo mundo, e daí os defensores deste monte de flop consecutivo aqui no Ocidente, desses jogos AAA ou Quadruple A, estão tentando dizer que as vendas horríveis deste ano são por causa dos jogadores nóxicos que esperam demais ou de uma economia ruim. Esta narrativa é falsa, inventada para evitar as verdadeiras razões, porque mesmo se a gente pensar assim, beleza, o que aconteceu em 2019 foi punk pro mundo? Foi, só que adivinha qual foi uma das indústrias que mais lucrou dinheiro e que mais cresceu naquela época? Entretenimento. A galera tava em casa, jogando joguinho, assistindo filme, série, porra. Bom, o que acontece então? Estes estúdios AAA abandonaram seus clientes, preferindo produzir jogos com fórmulas e bugs, né, no caso da Ubisoft, que literalmente todos os jogos dela são iguais. O Assassino Kleber é igual àquele Avatar, a única diferença é a câmera, primeira e terceira pessoa, mas vai ser igual também ao Assassinos, o Outlaws, vai ser também igual a qualquer outra tranqueira que a Ubisoft estiver lançando aí. Todos os jogos dele passam o mesmo feeling de genérico, aquele fast food que era bom nas primeiras vezes que você comeu, mas hoje você não consegue suportar o cheiro, tá ligado? Bom,
Além de lançar um monte de jogo Sheba, eles também se concentram na sinalização de virtude para pautas identitárias do que na caceta da jogabilidade. A From Software, né, de Elden Ring, a Game Science de Black Myth Wukong, desenvolvedora de Helldivers, desenvolvedora de Palworld, tem orçamentos infinitamente menores do que a Ubisoft e EA, entre outros grandes estúdios do mercado, e competem na mesma economia. Certo? Eles estão matando, né, e dando aumento às pessoas enquanto as empresas, matando, né, quer dizer que eles estão botando para quebrar dentro da indústria e dando aumentos para seus funcionários, enquanto aqui no Ocidente as empresas fazem demissões em massa, certo? Para falar que estão cortando custos, porque está acontecendo isso e aquilo. A lição é clara para aqueles que vão ouvir. Jogadores em primeiro lugar. Deixe a bajulação e a sinalização de virtude para outros. Por quê? Porque o woke não compra jogo. O woke não joga. Entendeu? O woke, quando joga, fica reclamando de Elden Ring é muito difícil. Faz que nem desiste, porra. Tá ligado? Mas vocês entenderam, né? Só que a gente tem que lembrar um pouquinho das desculpas que foram dadas aí pra sustentar porque o Ocidente tá tão sheba aqui aqui no setor de games, né? Mas antes vamos colocar a Ubisoft que tá, né, tem aquele leve tilintar assim, ó, aquela leve faísca de, não digo esperança, mas de lógica. De repente o neurônio encostou no outro, fez assim, ó, tic, né? E aí, por exemplo, o Yves Guillemot, da já citada Ubisoft, deu a entender que esse era o caso de sua empresa, né? Ou seja, de mudar sua perspectiva, seu mindset, anunciando que ela iria voltar a uma estratégia de colocar a caceta do jogador em primeiro lugar. Só que, me desculpa, o meu amigo Guillemot aí, porque é o que eu falei, cara, a Ubisoft tem que quebrar, não adianta, tem que quebrar, sabe? Em um memorando vazado aos funcionários, ele falou o seguinte, ó: no mercado ultra competitivo de hoje, os jogadores esperam experiências extraordinárias e jogos ultra polidos no dia 1, ou seja, no lançamento dos jogos. Precisamos continuar a melhorar quando se trata de ajustar nossos games e oferecer uma jogabilidade excepcional. Isso é o que vai permitir à Ubisoft criar novamente os melhores jogos da indústria. Calma lá, Ubisoft, vocês estão se achando demais, viu? Os melhores jogos da indústria, quando? Só se for na época lá do 360, lá, quando os Assassin's Creed ainda eram bons. Eu mesmo amo de paixão Splinter Cell Blacklist, que também é daquela época. Calma, calma, vocês estão se colocando aí num patamar completamente maluco, né? Por favor, né? Bom, a Ubisoft, então, tem esse mindset de tentar focar no jogador em primeiro lugar, mas a Square Enix, né, que, mais uma vez, a Square Enix tá também numa derrocada pra merda, e isso lá no Japão, tá? Pra também não falar, o Japão tá imune, não tá. Tanto que a gente falou ontem mesmo, né, perdão, ontem eu falei pra vocês que a Square Enix pediu para tirar do ar a entrevista onde o criador de Dragon Quest, Yuji Horii, tinha alfinetado e falado ali a respeito das censuras que o remake do terceiro jogo estava tendo, né, gente? Então, foi tirado do ar. Então, a Ubisoft tá muito... A Ubisoft não, né? No caso, a Square Enix tá muito safada, tá muito deslocada das ideias também. Mas, devido aos últimos lançamentos, né, a Square Enix também optou por uma mudança de estratégia, do grego estratégia, que era o quê? Eles estavam vendo que, pô, grandes títulos com orçamentos, assim, bilionários quase, né? Do Final Fantasy VII, Final Fantasy XVI, Final Fantasy XV até mesmo, vamos voltar para trás, por que não? Não estavam vingando no seu orçamento por diversos motivos. Primeiramente, não digo que é nichado, mas não são jogos que vão ter um apelo para todos os tipos de jogadores. Isso não existe, isso não é real. E outra era a exclusividade para PlayStation, que simplesmente limitava, né, trazia aquela sensação de novidade apenas o lançamento para PlayStation, e quando estes jogos porventura recebiam aí versões para PC e Xbox, simplesmente não tinha mais nenhum tipo de hype, sabe? Porque principalmente a gente tem que lembrar que são story-driven games, então uma vez que eles foram lançados, quem tiver interesse ou vai jogar na plataforma vigente ou simplesmente vai ver a história de alguma forma, zerar pelo YouTube, por exemplo, né? Então,
Estes fatores foram decisivos na Square Enix pegar e falar o seguinte: de hoje em diante, nós vamos focar agora em jogos multiplataforma, né? Então, que vai lançar para tudo. E que vão ser muito mais focados em qualidade do que quantidade. Então, em vez de você ter 30 títulos da Square Enix em um ano, você vai ter uns 4. Um para cada semestre aí e bota para quebrar. Certo? E bom, foi isso que eles falaram que vai ser a nova filosofia deles, focada em experiências inesquecíveis. Uma filosofia corporativa de enriquecer a vida das pessoas com a nossa ajuda para criar preciosas experiências. Ah, papai, ainda é muito papinho, né? Porque, mais uma vez, o Square Enix tem potencial. Final Fantasy VII Rebirth mesmo é sensacional, né? Mal posso esperar também para ele sair no PC, para eu finalmente jogar com a minha tifa. Mas, ainda assim, é um baita de um jogo colocado aí também como um GOT praticamente, né? Até mesmo superior ao que fora com o nosso querido Black Myth Wukong. Então, a Ubisoft não, a Square Enix tem sim potencial de entregar coisas extremamente marcantes e impactantes. Só que ela tem que se lembrar de uma coisa. Primeiro, esquece esse negócio de DI dentro dos games, entendeu? O papinho de SG também é uma merda, sabe? Porque é algo que pode te ferrar, certo? Quando você estiver ali desenvolvendo o seu game, na verdade, em todo o modo corporativo, né? Você tá ferrado ali por causa dessa questão, mais uma vez, né? Falando que é o quê? Colocou DI dentro da sua empresa, por quê? Porque quando você abre capital na bolsa de valores é uma das requisições lá que eles fazem para você poder continuar operando lá. Caso contrário, eles podem te prejudicar financeiramente. Por isso que essas empresas têm tanto medo dos acionistas aí. E aí acabam optando por sinalizar virtude para pautas malucas do que pegar e entregar bons serviços e produtos para as pessoas que pagam a conta no final das contas. Certo? Bom, essa então é a filosofia da nossa querida Square Enix. Vamos ver se vai vingar no próximo Kingdom Hearts, no próximo Final Fantasy, no próximo sei lá o que. Lembrando, né, do Flop Spoken, que é a maior desgraça que a Square Enix lançou aí nos últimos tempos, simplesmente por aquele método que eu falei. É um jogo produzido por ocidentais e desenvolvido por orientais, ou seja, deu merda. Bom, ela diz que vai se esforçar para criar um portfólio ideal, equilibrado, com uma abordagem muito melhor, entendeu? Que vai dar imaginação aos seus criadores e o escambau. E também falou que vai se envolver honestamente com os clientes e se esforçar para uma cadência de lançamento regular, né? Porque a gente tem que lembrar também, cara. Não é, você pode lançar 10 jogos bons no ano, só que a gente, né, não tem tempo infinito e muito menos dinheiro infinito. Então, meu irmão, eu vou assimilar e falar o seguinte, olha, entre esse jogo A e o jogo B, eu vou com o jogo A porque é bom, entendeu? E porque eu só tenho dinheiro para ele, sabe? Ainda vou, sei lá, pagar em 2 vezes. Então tem muitos parâmetros que a nossa querida Square Enix tem que colocar na cachola dela. Parâmetros que são tão expressivos e óbvios, mas que ela simplesmente não entende que o mercado, na verdade, não está mudando. É eles que estão esquecendo como este funciona, né? E lembrando também que a Square Enix e a Ubisoft tem esse mindset então de trazer alguma coisa para mudar o rumo delas. Mas isso não acontece com, pasmem, os grandes polos, né, aí dessa Flame War maldita que é Xbox e PlayStation. Pois, voltando àquele negócio de por que estamos demitindo as pessoas, por que os nossos jogos estão fracassando, nas palavras de Phil Spencer, CEO da Gaming at Microsoft, mais conhecida como divisão Xbox, afirmou que as demissões em massa foram devidos à falta de crescimento do setor. Olha a bosta que ele falou, entendeu? Não tem falta de crescimento no setor. É um setor que está cada vez mais exigindo novos profissionais. É um setor que cada vez mais lucra bilhões em receita, deixando cinema, música para mamar juntos com outros segmentos industriais. Não existe falta de crescimento aqui, Phil Spencer. Me desculpa, Elden Ring vendendo 25 milhões de cópias, Black Myth Wukong vendendo isso em menos de um mês. Aonde é que tá a falta de crescimento aqui? Os jogos, até mesmo Game as a Service, que estão aí lançando, que são, digamos, os grandes players da indústria, estão aí, cara, lucrando bilhões. Onde é que tá a falta de crescimento aqui? Em um mercado que literalmente, que simplesmente carece, essa é a palavra que eu queria falar, de profissionais. Onde é que tá, entendeu? Bom,
essa é a desculpa da Microsoft. Ai, estamos demitindo geral porque a indústria tá mudando. E a desculpa da PlayStation, a carinha do nosso amigo aqui, ó. Vou fazer um carinho em você, fiz isso aqui, ó. Toma. E a nossa querida PlayStation, mais especificamente, obviamente, ó, aqui, ó, pra simbolizar o que é Xbox hoje em dia. Mas o Jim Ryan, ex-CEO aí da nossa ex-presidente, né, e CEO também da nossa querida Sony Interactive Entertainment, mais conhecida como divisão PlayStation, afirmou que a razão pela qual a empresa demitiu 8% da sua equipe em fevereiro foi porque a indústria está mudando. New ways are coming, entendeu? Pelo amor de Deus, certo? E virou praticamente aquela piada de mau gosto, sabe? Que tá se repetindo em demasia. Não é somente esses grandes players que estão demitindo geral aqui no Ocidente. E mais uma vez, Japão tá carecendo de profissionais não somente por conta da baixa taxa de natalidade. E, né, eles também terceirizam bastante coisa. Mas é um mercado que, cara, não vai simplesmente deixar desenvolvedor parado. Mais uma vez, o que a gente falou lá da Tango Softworks? Aquela galera que foi demitida, que depois porventura voltou boa parte com a compra lá do estúdio, aquele pessoal já tava feito, mano. Saiu do estúdio, não ia dar nem 3 dias, eles já teriam um trabalho novo, entendeu? Por conta desse mercado que não, meu querido Phil Spencer, não está diminuindo ou estagnado, e não, meu querido Jim Ryan, não, o mercado não está mudando. O mercado sempre foi praticamente a mesma coisa, vocês que esqueceram como eles funcionam. Por quê? Qualquer mercado você precisa inovar, você precisa trazer novidade, entendeu? Mas esta novidade, esta coisa nova tem que agradar o seu público-alvo, tem que agradar quem sempre esteve lá contigo, dando valor à sua marca, comprando seus produtos e no boca a boca, que é praticamente o marketing mais forte que se tem no mundo, vingando todo tipo de investimento, certo? Então essa aqui foi a desculpa também da nossa consagrada PlayStation, né? Mas eu quero saber de você, o que você acha do futuro da nossa Bugsoft? Será que ela vai rachar? Será que a Tencent vai comprar? Ou será que ela vai esperar tudo sair a leilão mesmo e arrematar lá as franquias sem precisar arcar ali, certo? Com os gastos que a Ubisoft teve? Vamos conversar, vamos bater aquele papo sensacional aí no nosso querido seção de comentários. Não se esqueça então de deixar aquele like, se inscreva, ativa o sininho, confere sua inscrição, comente aí abaixo, compartilhe este vídeo. Um abraço para os nossos queridos membros também, topzeiras, mão no meu coração, mas o recado é sempre para os supremos aqui, os nossos queridos Breno, André, Kleber, Marcos e lendários também, Wagner, Renato e Emi. Mora no meu coração e até a próxima, gente. Tamo junto.